Olá e bem-vindos a mais um episódio do podcast Os Melhores Adeptos. Hoje, como sempre, está cá o Miguel, do Clube de Futebol dos Belenenses, e o Pedro, do Vitória Futebol Clube. Vamos, como sempre, eleger o nosso jogador da jornada e hoje até damos notas aos árbitros. É verdade. Vamos falar do jogo do Vitória com o Penafiel, que o Vitória perdeu em casa no Bonfim por 0-1. E vamos falar do jogo do Belém com o Marítimo, na Madeira, em que o Belém foi ganhar 2-1 ao Marítimo, já na reta final com um penalti justíssimo e assim trazendo mais uma vitória. Vamos fazer a nossa normal análise à tabela classificativa e depois fazemos a antevisão dos jogos da jornada 23, com o Vitória a jogar à Madeira com o Nacional e o Belém a receber em casa o Passos. Hoje, especialmente, e como tínhamos dito, recebemos algumas perguntas de ouvintes atentos e vamos dar aqui no podcast as respostas a essas perguntas. Já sabe, siga-nos no nosso Facebook em www.facebook.com/osmelhoresadeptos ou no nosso blog em osmelhoresadeptos.blogspot.pt. Hoje vamos então fazer algumas perguntas enviadas pelos nossos ouvintes colocadas no nosso Facebook. Não tivemos muitas, a responsabilidade também foi minha, só hoje é que coloquei o post no Facebook para as perguntas serem efetuadas, mas ainda assim tivemos aqui um rol de algumas perguntas dos nossos ouvintes mais atentos. O nosso ouvinte, o Tomás, que já da outra vez nos tinha feito perguntas, pergunta a ti, Pedro, isto não é bem uma pergunta, é um desafio. Qual para ti a melhor equipa, portanto o melhor conjunto do Vitória neste século? Neste século. Portanto, nas últimas 15 épocas. Exatamente. Não, foi uma pergunta bastante interessante que me fez aqui matutar. Porque normalmente só nos lembramos das últimas ou aqueles grandes ícones que muitas vezes não fazem o melhor plantel, não é? Que têm grandes jogadores que nos marcam, ou então aqueles passados recentes. De facto, o ano passado tivemos uma equipa a praticar bom futebol, mas para mim, deste século, a equipa que eu mais gostei de ver futebol e que deu resultado em títulos foi a equipa da época 2007-2008, em que ganhámos a Carlsberg Cup, em que acho que tínhamos jogadores fantásticos, nomeadamente o Ribeiro no meio campo, que fazia uma dupla fantástica com o Ricardo Chaves. Tínhamos o Sandro e o Elias no meio campo. Na frente tínhamos alguns jogadores emprestados, tínhamos o Edinho do Braga, tínhamos o Bruno Gama e tínhamos o Pitbull, não era o Edinho, tínhamos o Mateus, que vinha bem emprestado pelo Braga, grande jogador, que brilhou realmente no Bonfim depois que lançou de novo. Tínhamos o Pitbull, que era o Pit, que era impressionante, e tínhamos o Bruno Gama, que também na esquerda, se não me engano, era um senhor. Gostei muito de ver essa equipa, praticava muito bom futebol, muito bem dirigida pelo Carlos Carvalhal, e que para mim foi a mais marcante e que melhor futebol praticou neste século. Foi a que mais gostei, sinceramente. Miguel, do nosso ouvinte, o Marcelino, ele pergunta, nós já falámos disto no passado, mas podes repetir, porque efetivamente já gravamos isto há 1 ano e meio. Qual é que é a tua opinião sobre o projeto de requalificação do Complexo Desportivo do Restelo? Se achas que é um projeto vantajoso para o clube e o que é que gostarias de ver realizado, implementado no complexo? A requalificação de todo o espaço em si é fundamental. Eu não diria só que concordo, como acho que é fundamental para a vida futura do clube. Existe uma área muito grande, muito extensa, sobretudo no lado das embaixadas, portanto o lado nascente, que deveria ser ocupado e podia ser ocupado e rentabilizado. Agora, para este projeto andar para a frente, tem que ser uma coisa viável, tem que ser uma coisa honesta, tem que ser aprovado pelos sócios, não pode ser ajuste direto, tem que haver um concurso, as coisas têm que ser bem limpas. E no fundo o futuro seria que se calhar criar um espaço, diria eu, como se calhar o Benfica tem, ou como o Guimarães tem, com áreas não só de lazer, áreas comerciais, escritórios envolvente ao estádio, que dão de facto dinheiro e dão uma fonte. Mas olha que o Sporting, por exemplo, fez uma coisa do género e aquilo não correu muito bem. Sim, o Sporting é um mau exemplo nesse aspecto. Mas dois exemplos de coisas que correram bem. O Benfica e o Guimarães, que eu sei, correram de facto bem. O Sporting neste momento é dos poucos clubes do mundo que tem um Lidl. Aliás, o Lidl tem um estádio, o estádio tem um Lidl, é assim uma coisa um bocado esquisita. A Alvaláxia a Alvaláxia não faz sentido nenhum aquilo, né? Basicamente é um mau exemplo. Bom, uma pergunta que é dirigida ao Pedro, mas depois eu faço também a mesma pergunta a ti, Miguel. É do nosso ouvinte, o Mauro. Ele faz uma pergunta: se serias
contra ou a favor se aparecesse, por exemplo, um investidor, à semelhança do que aconteceu com o Belém, para investir no Vitória, ou seja, haver uma SAD que controlasse de alguma forma o futebol, como acontece no Belém. Se achas que seria a única saída para este buraco financeiro que aparentemente o Vitória vive hoje em dia, ou se um PER é o suficiente? Esta pergunta de Mauro é muito pertinente por diversas razões e por toda a pergunta na sua totalidade. Isto porquê? Porque um investidor implica que alguém venha profissional gerir o clube. Isso era importantíssimo para a Vitória. Alguém que gerisse o clube. Não alguém que fosse para o Vitória para gerir a sua vida através do clube. Porque é a sensação que uma pessoa tem cada vez mais que isso acontece ao longo dos anos. E exemplo disso é o que nós vemos. Mas serias a favor então? Seria, porque são pessoas profissionais. E hoje em dia o futebol moderno e as grandes equipas e as grandes potências do futebol mundial, todas elas têm grandes investidores. A realidade é essa. Não nos vamos iludir. Relativamente à questão do PER... Isto é um negócio. Cada vez mais. Sempre foi. Nós somos os patinhos. Nós somos humanos e vivemos de emoções. E nós, quando gostamos de alguma coisa, emocionamos com ela, e o futebol traz-nos emoções. E gostamos de ver o desporto e gostamos das emoções que ela nos dá. Agora, a questão do PER ser suficiente, eu aqui não quero ser um velho do Restelo, mas o PER, para os mais desatentos, o PER foi o que enterrou de vez com o Estrela da Amadora. Qual é que é o problema do PER? O PER é muito bonito, reestruturar a dívida, mas as finanças não brincam. E o Estrela, há uns anos atrás, também tinha tudo, e tal, devemos fazer um PER. Onde está o Estrela? E voltaram a escrever, nesse ano, de facto, o Estrela na primeira divisão. Porquê? Porque não tinha dívida às finanças, que fizeram um PER. Veio a primeira renda, não pagou. Veio a segunda, não pagou. Ou seja, não pagaram nenhuma. O que é que aconteceu no outro ano? Sabe-se lá Deus onde é que anda o Estrela. Eu já não o vejo desde há muito tempo. Passo por acaso pela Rubleira, mas não vejo ninguém, não vejo lá jogos. Também passo... O Vitória corre esse risco. Eu não sei o que é que esta atual direção vai começar aqui as primeiras prestações, já caiu, mas muito sinceramente é a coisa que eu mais temo neste momento no clube, nem é a descida, é mesmo eles não pagarem, não cumprirem com o PER, porque aí não vai haver uma segunda oportunidade e é o fim do Vitória que nós conhecemos. Miguel, a pergunta era para o Pedro, mas tenho a mesma pergunta para ti. Tu estás satisfeito com este investidor? Muito rapidamente. Independentemente do facto de haver alguns negócios e algumas coisas que eu não gosto, como vocês sabem, já tenho aqui dito, o que é certo é que este investidor agarrou na equipa à beira de descer à segunda B, a equipa de facto com muito mal em termos financeiros, o futebol estava na lama, não havia dinheiro sequer se calhar para pagar ou para cumprir os pressupostos para garantir as inscrições, e o que é certo é que 3, 4 anos depois a equipa está na primeira divisão, 3 anos depois a equipa está na primeira divisão, tem uma quantidade de jogadores portugueses no plantel que é de salutar, aposta nos jovens jogadores da casa, tem jogadores que têm neste momento mercado a nível internacional, portanto eu no fundo estou satisfeito, saltar pela Europa, acaba por ter um treinador, tem feito uma boa escolha de treinadores, tirando o ano passado aquela demora em se calhar rescindir com o Marco Paulo. O Lito é um treinador que, apesar de andarem, pelos vistos, de vez em quando às cabeçadas, perdoem-me a expressão, um com o outro, o que é certo é que o Lito está lá, está a fazer um bom trabalho, para o que é que eu posso querer mais? A equipa está lançada para a Europa, eu já não vi isto acontecer há 20 anos. A questão da SAD é muito boa, quando a SAD é profissionalizada é bom, porque tens uma equipa que, no fundo, é neutra, não é? No fundo não tem aquela visão que às vezes chega emocional do clube. E isto é bom, por um lado, mas, atenção, não esquecer que o clube é dos sócios e os sócios têm um papel importante nisto, e a parte emotiva que tu falas também é importante para que as coisas andem para a frente. Então, é preciso ter bom senso. Recomendarias esse remédio para o Vitória? Com pessoas que se calhar acho que sim. Agora, do nosso ouvinte, do Alberto, temos aqui duas perguntas para o Pedro. A forma que ele coloca a pergunta é uma forma engraçada, eu vou pô-la de outra maneira. Pedro, faz-te conta que destes 3 não podias convidar um para o casamento da tua filha. O Chumbita Nunes, o Carlos Costa ou o Goi. Qual destes 3 não convidarias? Estás a deturpar a pergunta e perante a tua pergunta que foi deturpada, foi colocada muito inteligentemente pelo Alberto Mateus, eu aí não convidaria nenhum. Sim, mas faz conta que tinhas que convidar e havia um que não podias. Não, raio de 500 metros. Raio de 500 metros, obuso. Não. A questão que ele coloca é um bocadinho mais violenta, digamos assim.
e desafio quem quiser ver para ver na nossa página do Facebook. E eu te pergunto, Alberto Mateus, eu pensei muito nesta resposta e eu acho sinceramente, para ser justo comigo próprio, tirava a sorte e os outros ficavam na fila. Porque não consigo, literalmente não consigo. Cada um deles consegue tirar dentro de mim sentimentos que nenhum deles é bom. E um deles, infelizmente, eu continuo a ver muitas vezes no Vitória. E não sei como é que ele leva o cascol do Vitória, não leva o cascol do Benfica, porque já ouvi mais do que uma vez com o cascol do Benfica, não é? Ele sabe quem é que eu estou a falar, a gente sabe quem vai ao estádio ver, não é? E já sabe quem é que é o artista. E pronto, tirava a sorte e a seguir dizia aos outros para espreitar e dava-lhes um toquezinho. Aqui uns 3, E qual foi para ti, desde que o Vitória voltou a estar no escalão principal, ou seja, desde 2004, já fez mais de 10 anos, qual foi para ti o melhor jogador do Vitória nestes últimos 10 anos? É difícil. Escolhe um rápido. Eu escolhi o Pito porque era o homem que me conseguia, literalmente, conseguia vibrar e fazer vibrar o estádio. Quem? Mas o Pitbull. No entanto, havia um jogador brasileiro, o Jorginho, que depois foi para o Porto, era um jogador muito acima da média, mas o Pito conseguia aquelas coisas, aquelas emoções. Pitbull. Pito. Então a gente sabe quem é o Pito. Pitbull. Bom, então agora mesmo para acabar, uma pergunta de um ouvinte atento e... Mas da primeira vez passou por cá, atenção. Uma última pergunta do nosso ouvinte, o Henrique. Quem é que vai ser o melhor marcador da equipa um do outro? Portanto, Miguel, qual é que tu achas que vai ser o melhor marcador do Vitória? E Pedro, qual é que achas que vai ser o melhor marcador do Belém? O melhor jogador do Belém, no meu entender, provavelmente vai ser um jogador que já não conta o Dyferson. Não conta o Dyferson. Isso era mau sinal. Então aqueles jogadores do Benfica. O Benfica. Que está na frente. Do Vitória. Desculpa. Do Vitória, qual vai ser o melhor marcador? Vai ser aquele jogador do Chelsea que está. Não, vai ser se calhar o Pelkas, que é um jogador que eu gosto bastante. Se não se perder na noite, se for jogar. Não, eu acho que então é o Pelkas. Jornada 22 do campeonato. O Pedro desejava uma jornada fantástica para o Vitória, com os adversários da tabela a perderem pontos, mas parece que foi tudo ao contrário, Pedro. O Vitória recebeu em casa o Penafiel e o Belém foi jogar à Madeira com o Marítimo. O Vitória perdeu 1-0 em casa e o Belém ganhou 2-1 ao Marítimo, já no final, com um penalti a ditar o resultado final. Pedro, se calhar começava por ti, foste ao Bom Fim, numa tarde de futebol? Fui ao Bom Fim, que eu até estava a começar bem, fui à loja do Vitória, tirar uma fotografia com o Miguel Pedro. Com os jogadores. E com o Horta. Muito simpáticos, muito disponíveis, gostei. Falei sobre o nosso projeto com eles. Disse inclusive ao Miguel Pedro que às vezes carregava nele, outras vezes nem por isso, quando merecia. Disse-lhes por isso que não era meigo nos comentários, quando não tinha que ser. Foi uma tarde muito fria, há muito tempo que eu não sofria tanto com o frio. E para quê? A questão é mesmo essa. Para ver bom futebol. Pronto, essa era a minha ideia. O Penafiel cumpriu 100% aquilo de certeza que o treinador tinha delineado para a equipa, a fazer um futebol contido. Não digo que pudessem meter o autocarro, porque não meteram, mas na primeira parte não arriscaram. O lance começa, custa-me já estar constantemente a falar dos árbitros, mas o jogo começa com um lance muito polémico, no meu entender, em que o Venâncio é agredido pelo Rabiola. O árbitro vê, o árbitro marca a falta e dá o amarelo. Num lance em que o jogador não tem a bola já está a 10 metros e agride, toda a gente viu, que até o árbitro vê, não pode dar outra coisa senão o vermelho. Era vermelho direto. Era vermelho direto, não há outra explicação. O Vitória, o jogo teve muito, muito equilibrado, não se viu bom futebol. O Pelkas, que jogou de início no meio campo, no meu entender, não agarrou no jogo como podia ter agarrado. O Paulo Tavares, no meu entendimento, neste momento não tem lugar no 11, está lento, voltou a perder a bola mais 2-3 vezes, como perdeu no lance com o Benfica para a taça da Liga, depois em que fez o penalti. Fez exatamente mais 2-3 lances. O Kiko jogou de início, porque o Cabral está lesionado, não percebe que numa posição dele ele tem que defender, não é só subir, tem que defender e não sabe cobrir aquele canto.
e o Dani, que também não teve no dia deles. Gostei de ver o Advíncula. O Suco teve muito pouco inspirado e o Zequinha parecia que tinha ido para a noite no dia anterior, muito sinceramente. Não tenho nenhuma informação nesse sentido, mas se tivesse sido, não me admirava. Pronto. Não praticámos futebol, só começámos a criar lances de perigo nos últimos 5 minutos da primeira parte, com o remate do Pelcas, uns centros, do Kiko inclusive, outros do Advíncula. Pronto, não aconteceu mais do que isso. Na segunda parte, o Penafiel, que trocava bem a bola, conseguiu trocar a bola como nós não conseguimos trocar. Podia ter tido o azar do jogo, porque tem 2 jogadores substituídos ainda na primeira meia hora da primeira parte por lesão, o que automaticamente vai quebrar um pouco a estratégia do treinador. Eles, numa jogada bem delineada, entraram pelo lado não foi do Kiko, neste caso foi do Queiroz, fizeram o centro e, no meu entender, o Lourenço é mal batido nesta defesa, podia ter cortado aquela bola e ficou a vê-la passar. A partir daí viu-se o Vitória sem muita cabeça, fez as substituições, arriscou o que tinha que arriscar. Eu aí estou do lado do Ribeiro nesse capítulo. No entanto, não vi o futebol que tinha visto nas últimas jornadas, quer nos jogos que ganhámos, quer nos jogos com o Benfica, em que o Vitória entrar a praticar bom futebol. Não vi. A equipa estava desinspirada. Não sei o que aconteceu ali, mas fiquei triste. Era uma jornada em que o Vitória tinha absolutamente tudo para se distanciar. Foi uma jornada que já vamos comentar negra para o Vitória e que fiquei muito triste. Rapei um frio todo o tamanho. O resultado foi justo. O justo era o empate. O Vitória, no meu entender, não jogou futebol para ganhar. O empate, mas o Penafiel também não. Ponto. Mas trouxe o autocarro. Depois de marcarem um gol, meteu o autocarro e muito bem. E meteu o autocarro, mas continuava a trocar a bola. Atenção, não era a estar para cima. A estar para cima estávamos nós. Isto é que é tristeza. Miguel, é Penafiel ou Penafiel? Bom, não sei. Confesso que não sei. Acho que é Penafiel, né? Penafiel, mas aqui o Pedro é que não gosta muito dessa palavra, já que tanto fora como em casa as coisas não correram bem este ano. Nada. Fogo, incrível. Para uma equipa que quer ficar na primeira divisão é complicado. O Penafiel, que quando ganha o Vitória em casa não tinha ganho a ninguém, e agora ganha fora pela primeira vez. Mas é uma coisa impressionante. Não é fácil. Miguel, foi justo? Viste alguma coisa deste jogo? Vi pouco. Não me parece justo. Acho que o empate era o resultado que era mais correto. O guarda-redes do Penafiel fartou-se de defender. O Lauir. Sim, foi provavelmente o melhor jogador em campo. E houve um pormenor que por acaso eu fiquei muito triste. Nós estamos a jogar em casa, temos o fator casa. Estava um vento muito forte. Jogámos contra o vento na primeira parte. E na segunda parte não sabemos aproveitar o vento, pelo menos para rematar a baliza. É claro que para o futebol atacante é mais difícil jogar a favor do vento, não é? Nos centros a bola sai mais rapidamente, mas pelo menos rematem a baliza e aproveitem. Miguel, já na Madeira, hoje à tarde, domingo, Correu bem? Correu bem. Às vezes 1-2, portanto o Marítimo 1, Belém 2. Às vezes aquela estrelinha não do campeão aqui, mas das equipas que estão bem, faz a diferença, e foi um bocadinho isso que aconteceu. Mas também, no fundo, as equipas que têm sorte, procuram, não é? E foi isso que o Belenenses fez hoje. A equipa apresentou-se na Madeira com menos 2 jogadores importantes. O Miguel Rosa, por castigo, e o Palmeira, que se lesionou durante a semana. No sentido contrário, já jogou o Gonçalo Brandão e o Dálcio, que foi da seleção sub-19. O Belenenses apresentou uma equipa mais ofensiva do que eu pensava. Deixou o Bruno China no banco, deixou o Pelé no banco, e se jogou com o Ricardo Dias. Finalmente temos um jogador a sério naquela posição, a fazer o vértice de trás do triângulo e no meio campo, com o Carlos Martins um bocadinho mais recuado que o habitual e com o Sturgeon no meio campo. Uma equipa só com um trinco, um jogador de características defensivas. Depois à frente jogou com o Camará e o Dálcio nos extremos e o Rui Fonte à frente. O Camará é discutível, mas de facto fez um bom jogo e o rapaz está em forma e até muito forte fisicamente, e quando está bem e motivado é um jogador que pode, de facto, faz aqui a diferença. E vai daí aos 25 minutos, quando o jogo ainda estava numa toada de muito equilíbrio, o Belenenses deu obviamente a posse de bola ao Marítimo, que é o que faz, já tinha feito o mesmo com o Sporting na jornada anterior. Deu a posse de bola ao Marítimo. O Marítimo não conseguiu, no fundo, enliou-se naquela teia montada muito bem pelo Lito. E aos 25 minutos, um livre no lado direito, marcado pelo Carlos Martins, e o Camará eleva-se e faz um golo de cabeça na área, coisa que é raro. Não me lembro de ter visto este ano muitas vezes, mas aconteceu e ainda bem.
E o jogo continua nesta toada. Quanto a mim, o Belenenses chega à vantagem, perfeitamente merecedor dessa vantagem. 4 minutos depois, o árbitro resolveu inventar, descobriu uma falta sobre o Alex Soares ali à entrada da área, cartão amarelo para o Ricardo Dias, que não toca sequer no Alex Soares, e o Edgar Costa marca um livre soberbo e faz um excelente golo e empatou o jogo. Agora, mais uma vez, nasce de um lance que não existiu, e curiosamente a Sport TV no resumo e nos resumos que vi na televisão não mostram a falta. Portanto, não sei porquê, não a mostram, só mostram o golo. Enfim, critérios. O jogo chegou ao intervalo, curiosamente, com o Marítimo em cima, bem em cima do Belenenses. Podia ter marcado um golo, o Ebinho falha um golo de forma incrível, e no fundo são estes momentos de sorte que as equipas precisam de ter, porque se o Belenenses tem chegado a perder 2-1 ao intervalo, as coisas se calhar seriam diferentes. É estrelinha. É estrelinha. Ao intervalo, o Danilo Pereira, que é um jogador para mim fundamental e dos melhores jogadores a jogar em Portugal, aleija-se e não entra na segunda parte, e quanto a mim isto foi muito importante. O Lito aproveita-se disto, o Belenenses organizou-se e fez uma segunda parte muito boa. O Marítimo não criou perigo. Os lances de maior perigo foram para o Belenenses, os dois pelo Rui Fonte e pelo Carlos Martins. O Rui Fonte falha um golo no lance de penalti, também um golo feito. E quando se pensava que o resultado ia ser 1-1, e era um resultado aceitável, no fundo era um bom resultado, eis que não quando o Dálcio desmarca muito bem. O Dálcio foi um jogador que eu até nem pensava que já devia ter saído há algum tempo, porque é um jogador novo, um jogador que foi da seleção, tem 19 anos, podia ser um bocadinho poupado. O que é certo é que desmarca e muito bem o Fábio, que também tinha acabado de entrar uns minutos antes, que dá um nó com o corpo, faz uma revienga. Aquilo foi de propósito? Foi diretamente de propósito, só pode. Se não foi, não faz mal. O que é certo é que foi penalti e o Pelé fez questão de não falhar, felizmente, e repetimos já foi aos 89. Foi aos 89. Eu gostava já agora... A história de Alvalade foi ao contrário. A história de Alvalade não, do ano passado, da semana passada. Não, quando jogaram com o Sporting. Pois, foi ao contrário. Pois, exatamente, Alvalade, quer dizer, no Restelo, perdão. Já agora, eu gostava só de salientar aqui 2 ou 3 coisas. Sim. O Lito teve aqui uma visão muito interessante, uma visão inteligente. As substituições foram muito bem feitas. Saiu o Câmara aos 60 minutos para entrar o Pelé, numa altura em que o meio campo do Marítimo não estava a responder. Portanto, o Pelé trouxe maior consistência ao meio campo e permitiu o adiantamento do Carlos Martins para posições mais avançadas. Esta passagem do Carlos Martins fez com que o Belenenses fosse mais perigoso. Jogou o jogo todo? Não, depois aos 70 e tal minutos, 72, 73 minutos, quando já estava cansado, tira o Carlos Martins e mete o Fábio Nunes. Lá está. Portanto, parece que as substituições resultaram em pleno. E vi uma equipa batalhadora, uma equipa que fez um jogo de raça e perfeitamente merecedora do resultado. Portanto, as três jornadas complicadas, vocês só não ganharam os pontos todos que houve aquele golo do Sporting mesmo no último lance, porque senão era em pleno. Guimarães fora, Sporting em casa, Marítimo fora, os 3 jogos dificílimos, 7 pontos, e só não foram 9 por pouco. Foi justo? Foi justo. Pedro, muito rapidamente, foi justo? Eu não vi o resumo, mas pelo que o Miguel disse, tem que acreditar, foi justíssimo. o Marítimo está muito inconsistente este ano e é capaz de melhorar do pior. O empate era aceitável, como é óbvio. E o Belenenses teve a sorte do jogo nos últimos minutos. Apesar de não ter fechado esta jornada, vamos fazer a nossa normal análise à tabela classificativa. Portanto, estamos na jornada 22, ainda falta um jogo. Amanhã o Porto e o Boa Vista se vão defrontar, mas vamos já falar da atual tabela. O Belém continua ali no comboio, não é bem a carruagem da frente, mas é quase a colar-se à carruagem da frente. A carruagem do meio já está a ficar mais condensada, mas o Belém não está nesta carruagem do meio, portanto está ali agora um bocadinho entre a carruagem do meio e a carruagem da frente. Já o Vitória esta semana foi uma semana negra, este fim de semana. Pedro, se calhar começava por ti. O Vitória tinha tudo para ganhar, era o último classificado, o Penafiel. Tinha o Gil que ia jogar com o Sporting e que efetivamente perdeu. A Académica a jogar com o Estoril, também se esperava que a Académica perdesse pontos, estranhamente ganhou no terreno do Estoril. E o Boa Vista vai jogar com o Porto, portanto, ainda não sabemos, mas o Arouca também ganhou. Portanto, aquilo que tu querias, uma jornada fantástica, está a ser uma jornada pesadelo. Foi uma jornada horrível, principalmente pelo resultado do Bonfim. Esse, acima de tudo, foi o pior resultado de todos. É claro que estamos numa fase tão triste da vida do clube que temos que estar a olhar para trás e preocupado com o resultado das outras equipas. Eu vou-me repetir. Eu vinha a comentar há pouco com o Miguel. Isto deve ser o problema do Rambé. Do Rambé. O Rambé tem a estrelinha, mas é a estrelinha mas ao contrário. Coitado do rapaz, não é? Até esforçado. Mas de facto foi uma jornada péssima.
em que o Vitória podia ter aqui ditado, se calhar, pelo menos enterrar o Penafiel, ficava com 13 pontos, e o Vitória com 22, e estávamos aqui um fosso de 9, e era diferente. É tal coisa que é aquelas jornadas de 6 pontos. E também para o Gil, não é? O Gil Vicente perdeu com o Sporting, mas mesmo assim ficámos com 5 pontos. A Académica ganhou, o Arouca ganhou, Boa Vista sabe lá Deus, mas foi péssimo. Foi péssimo porque nós não nos podemos dar ao luxo de perder este tipo de jogos. A Académica neste momento já está colada. A Académica neste momento está mesmo em cima do Vitória, tem menos 1 ponto. Tem menos 1 ponto. O Gil Vicente tem menos 2 pontos. O Arouca já apanhou o Vitória e continuamos atrás do Boa Vista. E vamos ver o resultado. Miguel. Muito miserável. Já agora só para falar lá do Belenenses, se me permites. De facto, foi um resultado brilhante. Como dissemos há pouco, estes últimos 7 pontos das últimas jornadas foi um balão de oxigênio. Quem diria? A manutenção está garantida, não é? Agora desejo sinceramente que ultrapassem o Guimarães, é o que eu vos desejo. Sim, senhor. Miguel, o Belém e depois o Vitória na tabela. O Belenenses continua no 6º lugar. Depois desta brilhante vitória na Madeira, consolidou o 6º lugar com mais 4 pontos que o Passos e mais 5 que o Rio Ave. Curiosamente, o Belenenses recebe o Passos na próxima jornada e, independentemente do resultado, vai manter o 6º lugar, o que é bom, poderá ainda consolidá-lo mais. E melhor que tudo, e nestas situações nós devemos sempre olhar para cima. O Guimarães está a 3 pontos, né? Está ali à mão. Está a 3 pontos, está ali à mão. E ainda falta muito campeonato. Se ele se acabasse no 6º lugar já não era nada mau, era um resultado fantástico. Mas vamos olhar para cima, vamos tentar apanhar o Guimarães. A equipa está muito coesa, muito motivada, o plantel está muito forte. Curiosamente, em dezembro, as contratações, as saídas e as entradas, o resultado foi muito positivo. Que, quanto a mim, até te digo uma coisa, o Fonte é superior ao Diverson. O Belenenses só perdeu ali numa coisa, quanto a mim, que foi nas bolas altas de cabeça, as bolas bombeadas. O Diverson ganhava muita bola, o Fonte não ganha tanta bola. Mas o Fonte é muito mais jogador em termos de pés e de colocação e de capacidade de remate. E o Vitória? O Vitória, este resultado desta semana foi terrível, não é? Os resultados desta semana foram terríveis. E o que eu vi foi as equipas a avançarem em bloco, todas elas, porque ganharam todas, em bloco, e o Vitória exatamente a ficar no mesmo sítio. E para ti a jornada foi perfeita. O Rio Ave perdeu, para ti o Passos empatou. O Passos empatou com o Guimarães. O Braga, pronto, ok, foi à vida dele. O Rio Ave perde, o Estoril perde, o Marítimo, vocês ganharam. O Rio Ave foi devia ser ao contrário, isto devia ser perfeito. Ganhávamos os dois, mas era ao contrário. Exato. Bom, próxima jornada. Vais fora, desculpa. Eu recebo o Passos. Tu recebes o Passos em casa no Restelo, o Pedro é que vai à Madeira jogar com o Nacional. Miguel, o Passos que vem já atrás. O Passos vem já atrás e o Passos é uma excelente equipa. Destas equipas que estão atrás de nós, é curiosamente a equipa que eu acho que joga melhor futebol. Tem ali 2 ou 3 jogadores, nomeadamente o Sérgio Oliveira, que é um jogador que eu acho que é fantástico, portanto acho que vai voltar para o Porto outra vez para o ano. O Passos é uma equipa muito perigosa, mas isso até é bom, que o Belenenses joga bem contra equipas fortes. O Belenenses empatou em casa com os 4 últimos classificados. Empatou com o Penafiel, empatou com o Gil, ganhou ao Gil, empatou com a Académica, empatou com o Setúbal, empatou com o Arouca. Dos 5 últimos classificados, o Belenenses em casa já jogou com todos. Vocês gostam de desafios fortes, a gente gosta de jogar com o Guimarães e ganhar a Guimarães e ganhar a Madeira, empatar com o Sporting por azar. Por aí fora. Portanto, eu acho que o jogo com o Passos vai ser um jogo importante e acho que vai ser difícil, mas vamos conseguir ganhar, porque é um jogo, no fundo, em que vamos jogar como nós gostamos, um pouco bem aberto, com uma equipa que vai jogar aberta, penso eu. E não contra uma equipa que traz o autocarro, que isso é que é mais complicado e nós não nos entendemos. Portanto, com o autocarro vocês não se esqueçam de uma coisa: das 9 vitórias do Belenenses, meu caro amigo, das 9 vitórias do Belenenses, 5 são fora. Ouviste o que eu disse? Das 9 vitórias do Belenenses, 5 são fora. Excelente, não digo que não. Bom, Pedro, eu faria se eu tivesse ganho destes 4 ou 5 jogos que eu empatei em casa. Onde é que tu estavas? Onde é que eu já estava? Pedro, tu vais à Madeira jogar com o Nacional. Vou ter 4 jornadas engraçadas. Vou à Madeira, vou ao Restelo, vou ao Guimarães. Não vais nada ao Restelo, eu é que vou a Setúbal. Sim, recebo o Belenenses, vou ao Guimarães e recebo o Passos. Pronto, se nós estivermos a ver neste momento, são as equipas que estão lá em cima do Vitória. Vamos falar da próxima jornada. Mas pronto, na próxima com o Nacional.
O Nacional tem feito um grande jogo, tem sido a equipa da segunda volta um grande campeonato. A equipa da segunda volta, tirando, não sei agora com este jogo porque foi alterar, mas era a equipa que tinha mais pontos na segunda volta, tinha vindo de umas séries fantásticas e agora perdeu com o Braga. Vejo um jogo muito difícil e espero sinceramente que o Vitória vai arrancar um pontinho na Madeira, ou então faz um jogo cínico e começa a ser um pouco mais inteligente e começa a fazer aquele jogo contido e jogar no contra-ataque. Tem agora os jogadores rápidos, tem o Suco, tem o Rambé, jogou o Dávila, se não me engano, neste jogo. Gostei muito de ver, um puto que agarrava bem a bola. O Rolinho, se calhar, devia tirar o gol agora para Paulo Tavares. Não sei. O treinador logo dirá, nós estamos cá para apoiar o Vitória. Agora, vai ser muito difícil e o Manuel Machadez não é um treinador que achas que vai ser então o jogo em que o Bruno Ribeiro vai voltar às não derrotas? Porque teve uma boa primeira série de 6 jogos sem perder, mas agora já perde há 3 jogos. Sim, 2 assaltos e agora uma bananice. Miguel, só para fechar este tema da próxima jornada, o teu prognóstico para o jogo no Restelo com o Passos? 1-0 para o Belenenses. 1-0 para o Belenenses. E o jogo do Vitória na Madeira com o Nacional? 1-1. Miguel, Pedro, a mesma pergunta. O Belém no Passos e o Vitória na Madeira com o Nacional? 2 empates. 1-1 nos dois? Nos dois, sim. Vamos agora, para fechar o nosso programa, fazer a nossa normal eleição do jogador da jornada. Miguel, nesta jornada em que só houve campeonato e que o Belém ainda não está nas competições europeias, para o ano lá estará. Esperemos que sim. Qual foi para ti o jogador da jornada? Houve um jogador que de facto destacou nesta jornada por ter marcado um grande golo. Um golo decisivo, que foi o Pelé. Foi o Pelé que marcou um penalti aos 89. Não foi o Nani, não foi. Não. O Nani marcou um excelente gol. Até chorou, sem dúvida, mas eu tenho que destacar a frieza com que se marca um penalti que decide um jogo aos 89 minutos, não é para todos. E o Pelé, praticamente sem balanço, meteu a bola lá dentro com uma grande frieza. Foi assim, lá muito bem marcado. Está lá dentro. A sorte lá dentro é conta, não é? A sorte é uma arte, e se tu vires bem, ele parte para a bola a olhar para o guarda-redes. Poucos jogadores faziam isto, eu lembro-me de um que era o Mendieta. Isto é, os jogadores arrancam para a bola, no momento em que não olham para a bola, sabem que a bola está lá, não é preciso, estão sempre a olhar para o guarda-redes. E ele fez isto, viu que o guarda-redes não se mexeu, bateu a bola bem para o sim, já não tem hipótese. Pedro, é esse o meu jogador, o Pelé. Pelé, que joga no Belém, portanto, mais uma vez, dentro do teu círculo de jogadores. Faço questão de o fazer sempre que posso. Pedro, tu tens algum jogador da jornada que queiras destacar? Sim, eu poderia também destacar, se calhar, um jogador ou outro Vitória, mas nenhum deles, no meu entender, merece esse destaque. E o meu destaque vai para um guarda-redes que fez 9 defesas. Não que a equipa adversária tenha tido uma atuada atacante por aí além, que essa equipa é o Vitória, mas dou destaque para o guarda-redes para o Ali Reza, o iraniano do Penafiel. Mundialista, internacional. Exatamente, porque, a verdade seja dito, ele tem ali 3 ou 4 intervenções que agarra os 3 pontos e fez a diferença no jogo, no único jogo que eu realmente acompanhei. Portanto, é uma pessoa que recebe um ordenado para fazer um trabalho e fez um trabalho competente. Sim, pelo menos aguentou os 3 pontos. Ele fez. Só esta semana vamos lá eleger o árbitro da jornada. Eu confesso que o único como exibições de árbitros eu via da Madeira, o árbitro da Madeira, que eu não me lembro do nome do senhor, por acaso não interessa, diz do jogo. Tu queres que eu diga o árbitro do Moreirense Benfica? Eu não. De facto houve ali algumas coisas, nomeadamente a expulsão do jogador do Moreirense, que me parece-me evitável. De resto, o árbitro do jogo da Madeira também teve muito mal. O primeiro lance, o penalti sobre o jogador do Belenenses é penalti, mas a falta que origina o primeiro gol do Marítimo é um escândalo. Como é que se marca aquilo? Pedro, tens algum árbitro a destacar esta semana? Tenho o senhor, julgo que é este o nome dele, o Piteira Rodrigues. Que apitou qual jogo? O do Vitória. Porque... Não viu uma agressão. Ele viu. Não, é que é uma coisa simples. É que as leis do jogo, eu dei-me ao cuidado de ler, às vezes tenho dúvida, penso assim, não, sou eu que sou faccioso. Sou! É uma realidade. Claro. Mas depois uma pessoa vai ler as regras, que é para isso que elas existem, e este tipo de situação não tem nada que saber. Agressão, sem bola, vê, marca e dá amarelo. Mais valia estar sossegado, não ter marcado nada, porque ele
exposto ao ridículo e exposto toda a sua incompetência em termos de conhecimento das leis do jogo. No meu entender, posso estar errado, mas sinceramente acho que não. Então, olha, vamos começar aqui uma coisa nova. Vamos dar notas aos árbitros dos vossos jogos. 0 a 5, o teu árbitro. Para que tanto? 2. Estás num 2. E tu? 0 a 5. Também dou 2. E no teu jogo? No 2? O meu jogo. O do teu jogo? Do meu jogo dou 2. Portanto, nota negativa. Sim, claro. Teve influência no resultado. Então, e o que ele permitia que os jogadores do Penafiel façam... É uma coisa impressionante. É típico. Impressionante. E uma dualidade de critérios. Mas já nem falo nisso.